Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui com você, meu querido aluno, minha querida aluna, para nós conversarmos um pouquinho a respeito de economia do Oriente Médio. Para ser um pouco mais específico, nós vamos tratar de algumas características referentes ao setor terciário dessa região, né? Então, localizando você melhor aí, o setor terciário ele é considerado aquele chamado setor de serviços. Peço desculpas. Então, o que é esse setor de serviços? Setor primário nós sabemos muito bem. São as atividades relacionadas com a produção da matéria-prima, agropecuária e também o extrativismo. No setor secundário, nós vamos acabar encontrando o quê? A presença das atividades industriais, né? Então, costumamos dizer que esses dois setores da economia aí, eles são setores, por assim dizer, que eles fazem parte da produção de uma economia material. A matéria-prima, bem como o produto industrializado, a gente consegue perceber materialmente eles aí. Então, o que nisso se diferencia do chamado setor terciário da economia, desses serviços, né? Apesar de ser caracterizado também como uma atividade econômica por conta de que se produz um bem econômico, um valor econômico, o que nós acabamos tendo? É uma parte da economia que ela é chamada de imaterial, né? Por exemplo, aí nós temos a atividade como a nossa aqui, que é a educação, né? Como é que você comprova a materialidade da educação? Certo? Não tem como. Teoricamente, o conhecimento é alguma coisa imaterial e abstrato. A mesma coisa se vale, por exemplo, para a atividade aí, que é a atividade do setor de saúde. O que isso transforma? Nada. Só agrega valor em alguma atividade econômica. O desenvolvimento de tecnologia também, ela até modifica alguns produtos aí do setor secundário, por exemplo, a tecnologia. Mas a tecnologia em si, ela é saber, é conhecimento, não é uma coisa material e palpável, né? O que nós percebemos hoje de forma muito geral no planeta é que vem acontecendo um movimento natural entre os setores da economia. Se nós pensarmos, melhor dizendo, em um passado um pouco mais distante, a maior parte da população do planeta era uma população que rural. Então a maior parte da população do planeta vivia o quê? A partir desse setor primário. Com o surgimento da indústria, a revolução industrial lá do século XIX, lá na Europa, então nós sabemos que houve uma reestruturação das atividades econômicas no planeta. Um forte êxodo rural e a indústria passou a ser aquela grande atividade que empregou uma quantidade muito grande de pessoas, né? Até por conta de que, principalmente a agricultura, ela se mecanizou. E hoje o que a gente acaba percebendo é que um processo muito parecido ele está acontecendo também na indústria. Nós chamamos de automação. Então as máquinas, por assim dizer, estão substituindo o trabalho humano. Por consequência disso, as pessoas desempregadas elas tendem cada vez mais a migrar para o setor terciário, certo? Então é nesse setor terciário que nós vemos o grande crescimento hoje. Então, esse setor terciário, cada vez, ele é um setor que mais se destaca e emprega uma quantidade maior cada vez de pessoas. Então, você pega, por exemplo, o país mais rico e desenvolvido do planeta, que é os Estados Unidos. Hoje nós já temos um fenômeno chamado de desindustrialização. Cresce significativamente a participação desse setor de terciário. Deu para entender como é que funciona isso? Então, dessa forma, o que nós acabamos percebendo aí? Qual é a realidade do Oriente Médio dentro dessa lógica, dentro dessa dinâmica? O Oriente Médio ainda não atingiu esse primeiro grande estágio de transição e se transformando assim em uma região industrial. Até por conta que nós encontramos que apenas 65% de sua população, ela é uma população urbana, né? Isso é um índice ainda muito baixo, perto de outros países. O Brasil é 85%, países europeus já ultrapassaram a casa dos 90%, muitos deles facilmente, né?
Mas assim mesmo que nós percebemos hoje é essa tendência também no Oriente Médio de um crescimento da indústria, mas cada vez as atividades também de serviços ela vem empregando uma quantidade maior de pessoas e tendo uma participação muito mais significativa na produção do PIB de diversos países. Não quero dizer que está muito distante disso, um setor de serviços extremamente desenvolvido. O que eu quero dizer para você é que se percebe no Oriente Médio também essa tendência que nós encontramos em diversas outras regiões do planeta de um crescimento muito significativo desse setor de serviços. Mas, por outro lado, nós devemos ou não devemos nos esquecer, né? O que acaba acontecendo com o Oriente Médio? Ele não tem o nível de desenvolvimento dos países desenvolvidos, tá? Então, ainda o setor terciário da economia deles, ele vai tratar de abarcar uma quantidade muito grande, empregar uma quantidade muito grande de pessoas que é formada por uma mão de obra desqualificada, muito diferente, por exemplo, do setor de serviços dos países desenvolvidos, que lá a qualificação é uma característica e uma característica muito forte. Mas vamos embora aí então, dar uma olhadinha nas características desse chamado setor de serviços no Oriente Médio, né? Olha lá, primeiro a gente deve lembrar principalmente que esse Oriente Médio, por uma tradição histórica, sempre teve no comércio uma atividade muito importante. Historicamente, ele foi o quê? Fez parte daquela chamada Rota da Seda, onde os europeus iam buscar na Ásia, principalmente nas Índias, né? Muitos produtos. E o Oriente Médio ali se transformou, por assim dizer, em uma grande rota comercial e grandes cidades comerciais surgiram, né? E essas grandes cidades comerciais, esse comércio que se aqueceu durante muito tempo aí, lá no Oriente Médio, ele vai ter algumas características muito específicas, principalmente no que diz respeito à produção das chamadas especiarias, né? Entre essas especiarias nós vamos acabar encontrando principalmente as tapeçarias, as frutas secas, os temperos e assim por diante. Sempre foi uma característica muito forte desse pessoal do Oriente Médio aí, né? Só que essa tradição, ela acaba fazendo o quê? Ela está sendo levemente alterada nos últimos anos. Esse novo setor de serviços que surge no Oriente Médio, ele é um setor de serviços caracterizado pelo quê, né? Principalmente a atividade de turismo. Então nós temos regiões do Oriente Médio hoje que são conhecidas mundialmente por serem polos de grande atração de turistas do mundo inteiro. Sem sombra de dúvidas, o maior exemplo que nós encontramos desse turismo no Oriente Médio é hoje Dubai, né? Mas além de Dubai também, um país que tem uma tradição de atividade turística mais antiga ainda do que Dubai, que é a região de Dubai, é o quê? É justamente a Turquia. A Turquia, talvez, dessa região do Oriente Médio aí, é a maior que nós temos essa tradição. E, por outro lado, nós não devemos nos esquecer. Se principalmente nós temos o Dubai aí muito caracterizado por um tipo de turismo que é o turismo de comércio, também nós não devemos esquecer o caráter religioso do turismo que muitas vezes toma conta dessa região, né? Então, por exemplo, a presença de uma cidade muito importante para os muçulmanos do mundo inteiro, que devem migrar pelo menos uma vez por ano e visitar Meca, e Meca atrai uma quantidade grande de pessoas aí, né? Como eu já falei para vocês, nós acabamos sendo o quê? A Turquia se destaca como um polo de grande atração de turistas, tá? Mas também nós não devemos esquecer do Egito, correto? Por mais que o Egito aí acabe apresentando, né, parte mais significativa do seu território na África, parte dele também é da Ásia. E esse turismo histórico atrai em grande quantidade. E também nós sabemos, se tudo der certo, a Copa de 2022, pela primeira vez nós vamos ter vai ser realizada nessa região do Oriente Médio, no Catar,
E nós sabemos que esse tipo de evento esportivo, também a atividade do turismo, ela trata de fazer o quê? Ela trata de, basicamente, chamar a atenção e atrair uma quantidade muito grande de pessoas, certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.